Nesta aula, vamos corrigir os exercícios propostos na aula anterior. Número 1. Calcule a área superficial do sólido de revolução gerado quando as curvas são giradas ao redor do eixo x nos respectivos intervalos. Letra A. Y é igual a 1/3 de raiz de x vezes 3 menos x, no intervalo 0 menor ou igual a x e menor ou igual a 3. Para um maior entendimento do problema, vamos esboçar o gráfico da função. Como temos raiz de x na expressão da função, ela não está definida para números negativos, né? Ela está definida para x maior ou igual a zero. Então, o domínio da função é o conjunto D, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a zero. As raízes são 1/3 vezes raiz de x vezes 3 menos x vai ser zero, quando raiz de x vezes 3 menos x for zero. Essa expressão será nula quando um dos fatores for nulo. Quando raiz de x for zero, ou seja, quando x for zero, ou quando 3 menos x for zero, ou seja, quando x igual a 3. O grafo da função toca o eixo horizontal em x igual a 0 e x igual a 3. O limite de 1/3 raiz de x vezes 3 menos x, quando x tende ao infinito, posso passar a constante para fora, fica 1/3 do limite, quando x tende ao infinito, de raiz de x vezes 3 menos x. Quando x se tornar muito grande e positivo, raiz de x será muito grande e positivo, e 3 menos x será muito grande e negativo. Então, teremos um produto de números muito grandes e de sinais contrários. O resultado será um número muito grande e negativo. Este limite tende a menos infinito. Então, a função tende a menos infinito quando x tende ao infinito. Para o cálculo da derivada da função, vamos resolver o produto da função original. Então, multiplicando aí, 1/3 de raiz de x vezes 3 da raiz de x, menos 1/3 de raiz de x vezes x, dá 1/3 de x raiz de x. Na forma exponencial fica x elevado a meio, menos 1/3 de x elevado a 3 meios. Derivando essa expressão, o f' de x vai ser a derivada de x elevado a meio dá meio, x elevado a menos meio, né? Subtrair 1 do expoente. Menos 1/3 vezes a derivada de x elevado a 3 meios, dá 3 meios, subtraindo 1 de 3 meios dá meio. Então, x elevado a meio. E na forma de radical fica 1/2 raiz de x, menos, eu posso cancelar o 3 aí, né? Vai ficar 2 embaixo. E x elevado a meio raiz de x. Então, fica raiz de x sobre 2. Como temos raiz de x no denominador do primeiro termo, a derivada está definida apenas para x maior do que zero. Não pode ser zero. Além de ser positivo, que é uma raiz quadrada, ela também não pode se anular, que teríamos uma divisão por zero. A derivada será nula quando 1/2 raiz de x menos raiz de x sobre 2 for igual a zero. Passando o termo negativo para a direita, quando 1/2 raiz de x for igual a raiz de x sobre 2. Se a gente multiplicar cruzado aí, raiz de x vezes raiz de x dá x. E o 2 que está dividindo à direita vai passar para o outro lado, para cima. Então, x é igual a 2 sobre 2, que é igual a 1. Então, quando x for igual a 1, teremos um ponto crítico. O valor crítico é, o f de 1 vai ser 1/3 de raiz quadrada de 1 vezes 3 menos 1, que dá 1/3 vezes raiz quadrada de 1 é 1, né? 3 menos 1 dá 2, então vezes 2, que dá 2/3. No ponto 1, 2/3, a reta tangente à curva é horizontal. Vamos estudar os sinais da derivada. A gente pode reescrever a expressão da derivada, tirando o mínimo múltiplo comum i, que dá 2 raiz de x. Dividido por 2 raiz de x dá 1, vezes 1 dá 1, menos 2 raiz de x dividido por 2 da raiz de x, vezes a raiz de x dá x. Então fica 1 menos x em cima e 2 raiz de x embaixo. Como a derivada está definida apenas para x maior do que zero, a expressão no denominador é sempre positiva e o sinal será definido pela expressão no numerador. Como a expressão do numerador é um polinômio do primeiro grau
e o termo de x é negativo, seu gráfico será uma reta decrescente. Então a derivada é positiva no intervalo 0 menor que x menor que 1 e negativa no intervalo x maior do que 1. Para o cálculo da derivada segunda, vamos escrever a expressão da derivada na forma exponencial. Vamos usar essa forma. O f' de x pode ser escrito como 1 sobre 2, x elevado a menos meio, menos 1 sobre 2, x elevado a meio. Derivando, f duas linhas de x vai ser o meio multiplica, é a constante, e a derivada de x a menos meio fica menos meio, x elevado a menos 3 meios, subtraindo o expoente. Menos meio vezes a derivada de x elevado a meio dá meio, x elevado a menos meio. Multiplicando aí, meio vezes menos meio dá menos 1 sobre 4. E esse x elevado a menos 3 meios vai para baixo, raiz quadrada de x elevado a 3. Menos meio vezes meio dá 1 quarto também, e o x a menos meio, raiz de x no denominador. Eu posso colocar o menos 4 em evidência, então fica menos 1 quarto, vezes 1 sobre raiz de x elevado ao cubo, mais 1 sobre raiz de x. Se a gente tirar o mínimo múltiplo comum aí da expressão dentro dos parênteses, dá raiz de x elevado ao cubo. Então fica menos 1 quarto vezes raiz de x elevado ao cubo dividido por raiz de x elevado ao cubo dá 1, vezes 1 dá 1, mais raiz de x elevado ao cubo dividido por raiz de x dá raiz de x elevado ao quadrado, vezes 1, raiz de x elevado ao quadrado. Então dá menos 1 quarto vezes 1 mais raiz de x ao quadrado é x, então fica 1 mais x em cima e raiz quadrada de x elevado ao cubo embaixo. Também aqui temos raiz de x no denominador, a derivada segunda não está definida para x igual a zero ou menor que zero, então só vale para x maior do que zero. Como x é sempre positivo, o denominador será sempre positivo e a expressão dentro dos colchetes também será positiva. Como tudo está multiplicado por menos 1 quarto, a derivada segunda será sempre negativa. Com essas informações, podemos esboçar o gráfico da função. A função parte da origem e cresce, já que a derivada é positiva, até atingir o ponto crítico. Depois decresce, já que a derivada é negativa, toca o eixo horizontal no ponto 3 e tende a menos infinito quando x tende ao infinito. Observe que o gráfico é sempre côncavo para baixo, porque a derivada segunda é sempre negativa. Girando o gráfico da função em torno do eixo x no intervalo 0 menor igual a x menor igual a 3, o sólido de revolução terá o aspecto mostrado. Como a função e a derivada são contínuas no intervalo considerado, a área do sólido de revolução pode ser calculada pela expressão a igual a integral de a até b de 2πy, raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado vezes dx. Para este exercício, ela se torna a igual a integral de 0 até 3 de 2π vezes a função 1 terço raiz de x vezes 3 menos x vezes raiz quadrada de 1 mais a derivada 1 sobre 2 raiz de x menos raiz de x sobre 2 elevado ao quadrado vezes dx. Passando as constantes para fora da integral, fica 2π sobre 3, integral de 0 até 3 de raiz de x vezes 3 menos x vezes raiz quadrada de 1 mais 1 sobre 2 raiz de x menos raiz de x sobre 2 elevado ao quadrado vezes dx. Vamos resolver a expressão dentro do radical. 1 mais 1 sobre 2 raiz de x menos raiz de x sobre 2 ao quadrado vai ser 1 mais. Aí eu tenho o quadrado da diferença. O quadrado do primeiro, 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro, 1 sobre 2 raiz de x, vezes o segundo, raiz de x sobre 2, mais o quadrado do segundo, raiz de x sobre 2 ao quadrado, que dá 1 mais 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado. Aí eu posso cancelar o raiz de x e um dos dois, então fica menos meio mais raiz de x sobre 2 ao quadrado. 1 menos meio dá meio, então fica 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado mais meio mais raiz de x sobre 2 ao quadrado. Essa expressão é um produto notável, o quadrado da soma. 1 sobre 2 raiz de x mais raiz de x sobre 2 ao quadrado
é o quadrado do primeiro, 1 sobre 2 raiz de x elevado ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, 1 sobre 2 raiz de x, vezes o segundo, raiz de x sobre 2, mais o quadrado do segundo, raiz de x sobre 2 elevado ao quadrado. Que dá 1 sobre 2 raiz de x ao quadrado. Eu vou cancelar o raiz de x e o 2, vai ficar mais meio, mais a raiz de x sobre 2 elevado ao quadrado. Então, podemos substituir a expressão dentro do radical por este quadrado da soma. Então, fica 2π sobre 3, integral de 0 até 3, de raiz de x vezes 3 menos x, vezes raiz quadrada de 1 sobre 2 raiz de x, mais a raiz de x sobre 2 ao quadrado, vezes dx. Que dá 2π sobre 3, integral de 0 até 3, de raiz de x vezes 3 menos x, e a raiz quadrada do termo ao quadrado é o próprio termo. Então, fica 1 sobre 2 raiz de x, mais a raiz de x sobre 2, vezes dx. Multiplicando os termos dentro da integral, fica 2π sobre 3, integral de 0 até 3, raiz de x vezes 3 menos x, vezes 1 sobre 2 raiz de x, a gente pode cancelar o raiz de x, então fica 3 menos x sobre 2, mais raiz de x vezes 3 menos x, vezes raiz de x sobre 2, raiz de x vezes raiz de x dá x. Então fica x vezes 3 menos x sobre 2. Tudo isso vezes dx. Como ambos os termos estão divididos pela constante 2, podemos passá-la para fora da integral. Aí vai cancelar com o 2 do 2π, fica π sobre 3, integral de 0 até 3, de 3 menos x, mais, aí 3 vezes x vezes 3 dá 3x, e x vezes menos x ao quadrado vezes dx. Que dá π sobre 3, integral de 0 até 3, de 3, menos x mais 3x dá mais 2x, menos x ao quadrado vezes dx. Que dá π sobre 3 vezes, a integral de 3 é 3x, mais 2 vezes a integral de x ao quadrado sobre 2, menos a integral de x ao quadrado, x ao cubo sobre 3, que eu vou integrar de 0 até 3. Então, vai ficar 3 vezes 3, mais 2 vezes 3 ao quadrado sobre 2, menos 3 ao cubo sobre 3. Menos, quando x for 0, 3 vezes 0, mais 2 vezes 0 ao quadrado sobre 2, menos 0 ao cubo sobre 3. E dá π sobre 3 vezes 3 dá 9, 3 ao quadrado dá 9, vezes 2 sobre 2 dá 9, então mais 9. Menos 3 elevado ao cubo dá 27 sobre 3, e o outro termo dá 0. Então fica π sobre 3 vezes 9 mais 9 dá 18, menos 27 dividido por 3 dá 9. Então dá π sobre 3 vezes 18 menos 9 dá 9. O 9 dá para cancelar com 3, então o resultado é 3π. Então este é o valor da área da superfície do sólido de revolução. Na próxima aula a gente continua a resolução dos exercícios.